Capítulo 5 da Epístola de Tiago, meio-irmão de Jesus. De forma geral, a Epístola fala muito sobre um dos temas principais, falando sobre perseverança em meio às provações, né? Então, Tiago ele vai trazendo vários motivos, vários momentos, vários assuntos, várias situações que Deus coloca o ser humano à aprovação. Então, ele inicia a carta dizendo que há na aprovação um motivo de alegria, aliás, de muita alegria, quando você estiver passando por diversas provações, porque essas provações são colocadas por Deus na sua vida, né? Nesse caso, para que elas gerem em você perseverança e fé. Ele está falando sobre isso no capítulo 1, né? Então, olha, esteja muito contente quando vocês estiverem em um momento da vida passando por diversas provações. Porque como a gente vai responder essas provações tem relação com a teologia que a gente acredita, com a nossa confissão de fé. E quando a gente responde de uma forma aprovada a essas provações, naturalmente a gente vence mais uma etapa nesse processo de santificação, de aproximação de Deus, de relacionamento com Ele, né? Então, o texto vai dizer na sequência que você se torna uma pessoa mais madura. Então, no objetivo de ter as situações da vida, vivenciar essas situações, ver, espelhando, refletindo da palavra de Deus, a vontade de Deus, você se comportando da forma aprovada naquela situação, não blasfemando a Deus, não abandonando a Deus, confiando em Deus, meditando na sua palavra de dia e de noite, se dedicando pelo conhecimento da palavra de Deus, buscando a aplicação desse conhecimento na sua vida. Ele fala que o processo para que isso, o processo resultante disso não é a perfeição, não é a ausência do pecado, mas é uma vida aprovada diante de Deus, né? Uma vida aprovada. Ele vai dando várias situações, vai falando sobre fé e obras, vai falando sobre riquezas, vai falando sobre a língua, vai falando sobre o relacionamento entre as pessoas, resistir ao diabo, não, nos relacionamentos com as pessoas, não julgar as pessoas, mas olhar para si mesmo, para os seus pecados, para as suas dificuldades. Então ele vai dizendo que tudo isso são motivos de você ser provado na vida. Você vai passar por situações e essas situações vão requerer de você uma fé em Deus, conhecimento da sua palavra, né? Capítulo 5, o pastor Creuze pregou semana passada o comecinho, né? Os 6 primeiros versículos. A gente viu que a riqueza é um problema, né? E não só a riqueza, mas principalmente o amor à riqueza, né? A gente sabe que o contexto dessa época é interessante porque no Antigo Testamento, o trabalhador braçal, aquele que executava serviço pesado, braçal, ele tinha que ser pago pela lei no final do dia. Não podia adiar o pagamento dele. Mas desde o Antigo Testamento que essa lei é burlada, né? E no Novo Testamento chegou esse momento em que o povo estava cedendo mais às leis locais do que às leis determinadas por Deus. Então, naturalmente, o povo descambou buscando explorar o trabalhador, explorar o outro em detrimento do seu bem-estar, da sua riqueza, né? Ele usa até a frase, Tiago usa até a frase, comida em dia de abate, né? Ele usa essa expressão, né? Dizendo que os ricos estavam se fartando de comida, ou de carne, melhor dizendo, do dia do abate. Você vai lembrar que naquela época não existia refrigerador, né? Geladeira, né? E o jeito de conservar a carne era tacando sal nela, né? Tacando sal ou algum outro método de conservação. Mas isso tirava o frescor da carne que era tirada do momento do abate. Aquela carne fresca, aquela carne especial, a escolhida, o melhor pedaço, a melhor parte da carne, né? A carne mais nobre, os ricos pegavam naquele momento do abate, já levavam para alimentar a sua família, enquanto o restante da população comia de carnes já passadas, né? Carnes que hoje a gente poderia chamar de terceira, quarta qualidade, né?
Então ele estava dizendo que o trabalho das pessoas trazia esse estilo de vida para os ricos. Eles exploravam as pessoas e a gente percebe ali injustiça, o desejo por dinheiro a todo custo, exploração, injustiça e no final a justiça de Deus, porque os trabalhadores clamam pela mão de Deus e aí Deus decide colocar a mão dele, né? Bom, quando a gente olha para a carta de Tiago, especialmente as cartas gregas, por tradição, elas tinham uma estrutura literária específica, né? Como eu vou falar desse último capítulo, finalzinho, trata-se da conclusão da carta. E essa carta, por natureza, a parte da conclusão da carta também tinha algumas características especiais. Então ela começava com um resumo. Tiago faz isso, a gente vai ver já já. Depois disso, essa carta, nessas cartas, nas conclusões das cartas gregas, havia um juramento. Então eu dizia algo para os meus ouvintes, ou para os meus leitores, melhor dizendo, depois eu falava um juramento, fazia um juramento. Eu juro pela minha mãe mortinha. Eles faziam isso. Sabe por quê? Porque o juramento dava base, confiança para quem estava recebendo a carta, de que o que ele estava dizendo era verdade. Tiago questiona isso. É interessante como Tiago vai usando as mesmas características, mas ele vai questionando esse costume grego. Olha lá que interessante. Depois ele mostra um desejo de saúde, ou seja, o escritor, depois de fazer o juramento, ele dizia: eu desejo a vocês saúde, né? Que vocês tenham saúde na vida, que vocês não fiquem enfermos. Então era tradicional para eles fazerem um desejo, ou desejarem saúde para os seus leitores. E por último, eles faziam uma declaração acerca do motivo da carta, né? Então eles resumiam a sua ideia principal, depois eles faziam o juramento, depois disso o desejo pela saúde das pessoas, e no final ele dizia: olha, o motivo por eu estar escrevendo tudo isso é para isso, isso, isso e isso. É aqui que eu quero chegar. O objetivo da minha carta é esse, esse e esse. Tiago faz da mesma forma, só que ele dá uma cristianizada nessa estrutura aqui, ok? Então a gente vai ver de uma forma separada aí algumas estruturas, tá bom? Eu quero ler com vocês versículo 7, leremos até o finalzinho da carta, até o fim, versículo 20, né? Diz assim: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente a chuva de outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Em outras palavras, não é a sua função essa. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, que essa pessoa ore. Alguém está feliz? Então, que essa pessoa que está feliz cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja.
para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo. Uau! E o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Amém? Tem bastante coisa para a gente conversar aqui, né? Talvez não dê tempo de falar de todas elas. Mas, em primeiro lugar, vamos falar sobre esse resumo, né? Sobre a perseverança paciente que ele fala. Então, os cristãos pobres estão sendo, nesse momento, injustiçados pelos ricos. Então, o que eles devem fazer? Estão sendo oprimidos, a palavra da moda, né? Estão sofrendo injustiça, não estão recebendo os seus salários corretos. O que eles devem fazer? Abrir uma faixa, se manifestar, quebrar tudo, tocar fogo na empresa, forçar uma demissão para receber o seguro-desemprego. O que deve fazer o cristão em uma situação dessa, né? Será que ele deve fazer justiça com as próprias mãos? O texto vai dizer, no capítulo 1, versículo 20 de Tiago, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Parece que ele está voltando às coisas que ele falou lá no começo, né? Ele está dizendo, olha, o seu descontrole, a sua ira, a sua determinação, as suas conclusões, o seu raciocínio, as suas certezas, elas não produzem a justiça de Deus. Ele está voltando ao tema. Tenha paciência, tenha perseverança. Sabe por quê? Porque o juiz está à porta. Ele vai trazer um fim para isso, mas não é agora. E também não é você. Quem vai fazer isso é ele. Ele continua no texto falando sobre isso, né? Ao invés disso, devem ser pacientes, ou, ele usa as palavras, suportar com paciência, até que Cristo volte. Interessante, né? Será que ele está falando aqui da pessoa ficar passiva também em meio a essas dificuldades? Em meio a essa injustiça, ele tem que ficar passivo, aceitar a chibatada nas costas e ficar caladinho? Será que é disso que ele está falando? Deixem que essa virtude amadureça em você. Parece que Tiago está falando um pouco sobre isso, né? Está ensinando para você, olha, deixe que essa virtude da paciência entre no teu coração. Isso só vai acontecer, querido, no momento que você se debruçar sobre a vontade de Deus. Então, imagine que uma pessoa te feche no trânsito. Ela te dá aquele tranco que te joga para a calçada se você não vai. Foi injusto aquilo? Foi injusto. A pessoa está errada? Está errada. O que você deve fazer? Levantar na hora e riscar o carro dela todinho? A sua ira produzirá a justiça de Deus? A vontade de Deus? Ele está entrando num ambiente do nosso coração para dizer que o nosso coração precisa buscar com perseverança
os ensinamentos da palavra de Deus que trazem maturidade para a nossa vida. Tá? Ele está dizendo que esses momentos de provação, esses momentos de dificuldades, são oportunidades para que você decida pelo que é certo, decida pelo que é humilde, decida pelo que Cristo faria no seu lugar, decida pelo que a palavra de Deus diz para você fazer. E ele diz que essa oportunidade, sendo aproveitada, é um momento de crescimento para a nossa vida. De abdicação. Não, eu tenho o direito de entrar em juízo com o meu irmão. Mas a Bíblia diz, não faça isso. Por mais que você tenha direito e que você esteja certo, não faça isso. Porque a sua ira não qualifica ou não dá vazão para a justiça de Deus ser executada. Pelo contrário, alguém com ira, aqui, algum momento não perdeu as estribeiras, não teve vontade de pegar o seu marido pelo pescoço e dar aquela chacoalhada, mas como ele é o dobro da sua altura, você desistiu no primeiro pensamento. Você, marido, já não pensou em dar um pé do ouvido no teu filho, na sua esposa? Ou só eu? Só eu que sou pecador aqui? Não, né? Balança a cabeça, dá uma... Por favor, senão eu me sinto tão mal que eu não vou conseguir continuar aqui. Eu precisei fazer esse exercício, né? Pensar se eu estou aproveitando essas oportunidades de crescimento na minha vida. E ele vai falar do exemplo do agricultor, né? Ele vai dizer que de estações para outras estações, o agricultor espera pacientemente. Ele prepara a terra, ele faz a cava, ele coloca as sementes, ele tapa, ele rega e espera. Espera porque vai cair uma chuva em determinada estação e essa chuva vai fazer com que aquele broto cresça. Depois disso, ele vai aguardar uma outra estação para que caia uma outra chuva, para que dê o crescimento. Pacientemente ele espera estação após estação para que ele colha o fruto lá na frente. Hoje em dia a gente não tem tanta paciência, né? Os agricultores hoje tacam agrotóxicos para evitar que a lavoura seja destruída pelas pragas, mas ao mesmo tempo também prejudica os alimentos, né? O tio da Tati é engenheiro agrônomo e ele dá muitas palestras sobre esse assunto. Ele trabalha com ontomologia, né? Trabalha com as pragas, né? de agriculturas. Então ele vai para muitos lugares para palestrar, falar sobre isso, é contratado por empresas para fazer um projeto para a lavoura, enfim. E a namorada dele, que também trabalha com isso, eles vão a empresas, a lavouras, a empresas de agricultura, né, de produção agrícola, que são chamadas de para eu não falar a coisa errada, transgênicos. É isso, né? Tem uma palavra parecida aí que fala outra coisa totalmente diferente. Os alimentos transgênicos, sabe o que você compra no mercado lá, orgânico? Não é isso, né? Transgênico? É transgênico. O transgênico é a sementinha manipulada, né? Geneticamente modificada, muito bem. Aí os orgânicos, eles despejam como chama? O agrotóxico e dizem que é orgânico. Então ela chegou na estufa lá, claro, não sei de todas, né? Mas numa grande empresa aí que eles foram, chegaram lá, tinha aquela estufa enorme, alimentos orgânicos, e tarará, e produção orgânicas. Quando ela entrou, as folhas todas pingando agrotóxico. E aquela empresa era conhecida pelos alimentos orgânicos, né? Então ela não falou nada, né? Ela saiu de lá, fez a pesquisa dela, fez o projeto dela lá, mas ela viu os alimentos, as plantações lá pingando agrotóxico, né? E chega no nosso mercado, chega na nossa mesa, dizendo que são orgânicos ou transgênicos, né? Orgânicos, né? Minha esposa está me corrigindo aqui. É orgânico. E não é orgânico, né? Por quê? Porque hoje o mercado precisa produzir mais. Você não pode ter paciência. Essa paciência de esperar 1 ano, 2 anos, para você receber pelo que você está plantando,
ter uma colheita boa, lucrar com isso, não. Eles têm que acelerar o processo, é dinheiro, as empresas, os supermercados que estão pedindo, fazendo pedido, e não tem, você precisa produzir, e aí eles trabalham para que esses alimentos cresçam mais rápidos, ou produzam mais, ou tenham menos perdas, e ele usa esse exemplo, dizendo que, olha, nós precisamos ser pacientes, não acelerar o processo, não usar agrotóxicos na nossa vida espiritual. Que as nossas decisões, as nossas ansiedades, os nossos desejos egoístas, para que as coisas se resolvam logo. E ele diz, não é esse o princípio. O princípio é que vocês passem pelas dificuldades pacientemente. Que vocês sejam aprovados nessas dificuldades. Que vocês decidam pelaquilo que Deus quer que vocês decidam. Pelo que a palavra de Deus nos ensina. E isso vai trazer crescimento na nossa vida. Não é assim? No caso dos cristãos, no caso dos receptores dessa carta, a nossa espera não é por algo, mas por alguém. Existe alguém que está por vir, e a nossa espera deve ser pacientemente por esse Deus que vem dar um fim nessa história de pecado, de lutas e até das provações. Esse fim será um fim louvável, será um fim determinado por Deus. Não crie subterfúgios para você resolver esses problemas de dificuldades. Então você está na aprovação, tem um problema familiar, você tem um problema no trabalho, você tem problemas de diversas ordens, é a sua língua, é o seu temperamento, é as finanças, o que tem te provado o coração? É a hora de olhar para um futuro promissor. Não pensar na resolução desses problemas hoje. Não pense no teu bem-estar hoje, mas pense num bem-estar futuro. As nossas decisões têm que estar voltadas para aquilo que vai acontecer na eternidade. Pois existe um maior peso à glória futura do que os problemas dessa vida, não é? Romanos 13:12 diz assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos a armadura da luz. Hebreus 10:25 fala assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. 1 Pedro 4:7 diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Ele vai falar também sobre a língua aqui no meio, vai fazer um resumo sobre esse tema da língua, que a gente já estudou em outros domingos bastante. Ele diz que a questão real é que eles não devem se queixar uns dos outros. Lembra do capítulo 3, né? Capítulo 3, estava acontecendo isso entre as igrejas. Você vai lembrar que essa carta é uma das epístolas gerais, circular, ia para vários crentes, para várias igrejas. Então era um acontecimento corriqueiro. E ele está alertando, ele está dizendo, olha, cuidado com a crítica uns para com os outros. Isso não é sábio. Você ser aprovado dessa forma. Sabe por quê? Porque você pertence a uma comunidade cheia de pessoas pecadoras, cheia de pessoas defeituosas, pessoas que têm problemas. Pessoas que têm problema no casal, têm problema com os filhos, têm problema no trabalho, têm problema com a mentira, outros têm problema com a fofoca, outros têm problema com murmuração, outros têm problema com, enfim, vários problemas. E ele está dizendo, olha, você será provado nisso. A tentação aqui é você olhar para o outro e achar que o seu problema é menor, que a sua luta é menor, que a sua tentação é menor. Primeiro capítulo 1 vai falar sobre isso, de tentação também. Que as suas provações são menores ou maiores. Você vai achar que o problema do outro é menor. Você está chateado porque o teu time perdeu. Que isso, é bobagem.
Minha mãe está internada não sei aonde. Isso é que é provação. Ah, você está chateado porque o teu filho respondeu para você? Pô, o meu deu uma voadora nas minhas costas essa semana. Você não sabe o que é ter problema. E a gente fica se comparando. E ao mesmo tempo, olha o filho daquele irmãozinho ali, meu, é o capeta. Olha ele pendurado no lustre lá e ninguém fala nada. Olha aquela irmã ali. Olha a saia que ela veio, gente. Como é pequena. Misericórdia, Jesus amado. Aí fica esse cochichinho dentro da igreja, sabe? Você será provado disso também. Capítulo 2, capítulo 3, principalmente o 3, vai falar sobre essa tentação da coceira na língua. Ele compara a língua ao leme de um barco, do navio. Ele diz que um órgão tão pequeno é como um leme, que ele transporta o barco para outras direções, mesmo contra correntes fortes. Ele usa uma palavra ali para falar sobre isso. Então a língua faz isso com o corpo. Então tomem cuidado com isso também. Um motivo de provação, um motivo de abrir os olhos. Ele alerta para isso. Ele dá o exemplo de Jó, ele dá o exemplo dos profetas que também viviam perseguições, inclusive de pessoas financeiramente melhor. Ele diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12: Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Enfim, o ponto principal é que Deus não se esqueceu dos leitores de Tiago. Tá? Ele cita Salmo 103 e Salmo 111, eu vou ler rapidamente para vocês. O Salmo 103 diz assim, versículo 8: O Senhor é compassivo e misericordioso. Trazendo à memória do povo, quem é Deus? Calma, paciência, resistam às provações, às tentações lá no capítulo 1, resistam, mas calma, Deus está no controle. Não se desespere, porque tudo hoje é assim, estou em depressão, estou chateado. Tudo hoje é assim, estou ansioso. Como diria meu pai, deixa meu pai para lá. Meu pai diz assim, vai roubar para ser preso, né? Tem que tomar uma pisa da polícia, ele fala, tomar uma pisa da polícia. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Parece que ele está lembrando, né? Olha, o nosso Deus é um Deus que cuida de você. É um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso. E além disso, Ele é cheio de amor. Ele vai cuidar de você. Não se desespere em meio às lutas, provações. Salmo 111, versículo 4 diz assim: Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Em outras palavras, Deus não está tentando tornar complicada a vida dos que creem nele. Pelo contrário, Ele está mostrando para as pessoas a sua misericórdia, ao ajudá-los a desenvolver o seu caráter, a depositar os seus investimentos no céu, onde durarão para sempre. Ele está falando sobre isso. Depositem a sua confiança em Deus. É tentador falar mal do irmão? Deposita em Deus. Deus começou uma obra na vida dele, assim como na sua. Entregue para Deus, ore a Deus. Está com dificuldade, aprovação financeira, confia em Deus. Deus é compassivo, é cheio de amor, é misericordioso. É Ele quem cuida de você. Mas perceba que a percepção disso se dá com conhecimento disso daqui. Falamos hoje de manhã na escola dominical, estamos falando sobre a alma lá em cima. E percebendo que muitas coisas que afligem a humanidade hoje em dia é proveniente da sua falta de fé em Deus. Falta de confiança em Deus. Então, aquela tristeza momentânea que você está naquele dia por causa do teu cachorro morreu, que é real, você pode ficar triste, é natural, né? Até você é dotado de sentimento. Você vai alimentando aquilo, uma hora você fala, vida cruel, quer se matar, né? Porque você alimentou. Por quê? Porque você não confiou que Deus está no controle de todas as coisas, percebe? Agora, como é que você vai responder
positivamente, desculpe usar essas palavras positivamente, parece uma fórmula matemática, né? Mas quando você responde de uma forma bíblica às provações, isso quer dizer que você tem conteúdo bíblico. E é esse conteúdo que vai fazer a tua vida andar nos caminhos de Deus. O Espírito Santo que mora em você vai te lembrar do quê? A gente usou essa ilustração, né? Quando você vai buscar alguma coisa, procurar alguma coisa na sua casa, você tem as gavetinhas da sua casa, né? Alguém já usou essa ilustração, não é minha não. Então você precisa achar o teu alicate de unha. Você não vai procurar dentro do vaso sanitário, vai? Não. Você não vai achar, não vai procurar dentro da gaveta dos talheres. Só se você já guarda lá, então você sabe onde está. Você vai procurar a sua lingerie ou a sua cueca. Onde você procura? Na cozinha? Não, você vai na gaveta lá. Se você não tiver a gaveta, você tem um lugar onde você empilha lá pelo menos, né? Então você vai lá no lugar certo. Você pega a gavetinha, você vai se arrumando para a igreja. Tomou um banho, tomou, né? Passou o desodorante, vai abrir lá, pega a sua roupa, veste a sua roupa. Ah, minha calça está naquela porta ali. Aí você abre a porta, escolhe a sua calça, veste a sua calça, a sua blusa, você vai nos lugares certos. Porque na vida espiritual a gente é meio esquizofrênico. Você vai procurar o talher, você está lá debaixo do tapete, né? Moça, você sabe aqui em qual tapete que estão os talheres? Que eu quero almoçar. Meu Deus, Jesus amado, preciso conversar com o pastor, meu marido está ficando louco. Na vida espiritual a gente faz isso. Você precisa confiar em Deus e você vai na gaveta errada. Você digita lá no Google, o que fazer na hora de desespero? Aí vai aparecer lá um monte de filósofo, um monte de gente doida lá falando para você o que você deve fazer. Mas você não busca na palavra de Deus. Como é que em meio às provações você ficará muito contente? Né, Lê? Muito contente. Como você ficará muito contente em meio às provações? Você não conhece esse Deus. Você não sabe o quão misericordioso e compassivo e cheio de amor Ele é. Não, alguém já te falou que é. Mas como isso entrou no teu coração? Como isso entrou na tua mente? Como que tua mente está se renovando? Através do quê? Assistindo Fantástico? Globo Esporte? Não. Você tem que ler a palavra de Deus. É ela que é viva e eficaz. Não é? É ela que é viva. Ela que é útil para te ensinar, admoestar, corrigir. É ela que é. É esse resultado aqui, é isso que você tem aí na sua mão que é inspirado. É isso aqui. Se você não tiver contato com isso daqui, não adianta fazer juramentos. Que é o que ele fala na sequência, né? Ele vai falar na sequência, olha, vamos fazer um juramento. Mas ele fala alguma coisa sobre isso, né? Ele diz, olha, não se precipite jurar. Puxa, que cultura, né? Que já está espalhada por tanto tempo. E ele fala assim, olha, eu não vou fazer juramento aqui. Sabe por quê? Porque a palavra do crente não precisa de juramento. Sabe quando você diz para aquele teu amigo mais próximo? Você fica até envergonhado. Cara, você não sabe o quê? Puxa, cara, eu sei lá, não pensei no exemplo. Você chega para o teu amigo e fala assim, cara, você não acredita. Não acredito, né? O quê? Comprei um violão por $150. Ah, não, isso é mentira, velho. Mentira tudo. Não, eu fui dos Estados Unidos. Não, mas mesmo assim, lá é barato, mas por $150? Ah, eu não acredito nisso aí, não. Isso aí é mentira. Aí você fica meio ofendido, né? Você fala, pô, como assim, cara? Como assim mentira? Eu não tenho esse costume de mentir. Não, mas aí eu não acredito. Não, é sério, cara, eu juro pela minha mãe mortinha. Ó, eu juro. Não, é com esse dedo, né? Eu juro. É que aqui a fé é menor. Eu juro pela minha mãe mortinha que eu comprei o violão por $150. Não, eu não acredito. O cara vai embora, você não sabe, amor. O quê? Pô, o Rafa falou que comprou um violão de $150. Ai. É sério, ele falou isso? Por que você não acreditou? Sei lá. Mas, pô, é impossível acreditar nisso.
A outra história é, puxa, você não sabe. Comprei um violão de 105. Cara, não, puxa, velho. Você até falar não acredito, né? Mas no bom sentido, né? Caramba, chega em casa, moço, você não sabe. O cara conseguiu achar um violão de $150, cara. É muito barato, aquele violão lá é muito barato. Puxa, que incrível, né? Que sorte, que axé, né? Que axé que o cara tem, né? Você vê a diferença de acreditar na palavra de uma pessoa ou não. A pessoa precisa implorar para que acredite em você. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada naquilo que você está transmitindo para a pessoa. Ah, eu me lembro, desculpe usar o meu exemplo, mas é o que veio na minha cabeça. Estava na faculdade de psicologia no último ano. E aí o pessoal está discutindo lá, a prova tal, a prova tal, a prova tal. E eu falei, que prova é essa? Eu perdi alguma prova? Meu Deus, acabando o semestre, você falou, prova? Meu Deus, eu perdi alguma prova. Não, Márcio, não é isso. Aqui o pessoal da noite faz a prova antes da gente estar fazendo a prova. Então, como a gente conheceu o pessoal, eles tiram a foto da prova e mandam para a gente estudar para a nossa prova, porque é o mesmo professor, então a prova vai ser pelo menos parecida, né? Eu falei, cara, esse povo é ninja, cara. Aí alguém falou assim, o Márcio não está naquele grupo. Põe o Márcio naquele grupo lá. Aí o pessoal da classe falou assim, não, o Márcio não vai entrar nesse grupo não. E eu quieto, né? Eu falei, putz, lá vem bomba. O que será, o que será, o que será? Aí uma pessoa falou assim, não, o Márcio não entra nesse grupo porque ele é muito ético. Na hora eu pensei assim, Jesus, ai de mim. Se ela soubesse que eu sou de verdade mesmo. O Márcio é muito ético, mas é interessante, porque é aquilo que eu transmiti para ela. Eu nunca colei numa prova na faculdade. Então eles viam isso. Chegava tranquilo na prova, sentava assim, chegava com café e com pão de queijo, o pessoal ficava revoltado. Nossa, Márcio, tem prova, você está numa tranquilidade. Filho, eu estudei o que eu tinha que estudar e agora vou fazer a prova. Vamos ver que nota eu tiro, né? E eles vinham correr depois para perguntar que nota que eu tinha tirado, né? Mas é interessante, porque o que você transmite para as pessoas? A tua palavra precisa dessa afirmação? Não, é sem brincadeira. Eu juro sei lá, se eu estiver mentindo, que meu filho caia e morra, sei lá. Que minha esposa, sei lá, perca os cabelos, né? Aquelas promessas malucas, né? E se a esposa ouvir você falando isso, você morre, né? Mas você precisa fazer algum juramento absurdo assim, para que as pessoas acreditem na tua palavra? É disso que Tiago está dizendo. Não há necessidade da tua afirmação dessa forma. Seja a tua palavra sim, quando for sim. E quando for não, que a sua palavra seja não. Já diria um filósofo de algum filme aí, suave, né? Aqui o papo é reto, né? Então a sua palavra não faz curva, tem que ser a mesma. Se você promete para alguém alguma coisa, cumpra. Se você diz que vai fazer algo, faça. E eu fico pensando da história da minha vida, né? Me lembro que quando eu me converti, profissão de fé, né? A gente vai lá na frente e fala, não, eu prometo, eu vou servir essa igreja, né? A nossa igreja tinha costume de fazer isso, né? Olha, eu prometo trabalhar na área da música. Aí os músicos, né? Porque é mais um músico chegando. Não, aí a moça ia falar, eu quero trabalhar no ministério infantil. Aí o ministério infantil, aquela expectativa. Mas aí os anos vão passando, aquelas promessas vão se esfriando, né? Jesus, agora eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Mas aí vem a primeira aprovação, pronto, a fé já não está mais, né? Não, se você não mentir, você vai ser mandado embora do emprego. E aí a tua fé dá uma adaptada, né? Você dá uma mentirinha só, Deus sabe que no meu coração eu não tô querendo mentir. Estou sendo forçado pela situação. E aí no momento que a tua palavra é necessária, uma palavra verdadeira, uma palavra séria, certa, reta, as pessoas duvidam de você. Tiago está falando de caráter, né? Está falando de caráter. A terceira parte ele vai falar sobre a saúde, e aí ele entra no texto
dizendo assim, versículo 13: entre vocês há alguém sofrendo, então que essa pessoa ore. Há alguém que está feliz, cante louvores. Tem alguém entre vocês doente, e aí ele vai dizer lá que os presbíteros tinham essa autoridade, né, para orar e até curar o enfermo, né, dar esse exemplo. Tiago, ele não fala só de uma cura física, né? Ele propõe uma cura eterna. Ele propõe um futuro, como eu disse, promissor, mas uma cura definitiva, não por corpo simplesmente, mas para a alma. Ele leva esse sentido de cura, né? Ele divide o mal que uma pessoa pode estar sofrendo em duas categorias, né? O mal de sofrimento, que significa experiências desagradáveis, e ele fala também da doença, né? Então, ele diz que você está feliz, cante, louve a Deus, porque é possível estar feliz em meio aos sofrimentos. Ele diz lá no começo isso. É possível que em meio aos sofrimentos, sejam eles de doença física, sejam eles de sofrimento emocional, é possível você estar feliz em meio a essas provações, né? Ele vai dizer que os pecados, eles podem causar doenças, né? Ele vai dizer que o acúmulo, o cultivo, melhor dizendo, desse pecado pode trazer doença. 1 Coríntios capítulo 11 fala um pouco sobre isso, né? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já até morreram, né? Por causa da falta desse zelo, tá? Tiago afirma que a saúde da vida espiritual é necessária. Para que haja saúde na vida espiritual, é necessário confissão de pecado. No final, parte 4, ele faz essa declaração do motivo da sua escrita, né? Então Tiago conclui afirmando o seu propósito da carta. Ele diz: se algum dos crentes se desviar da verdade em meio às provações, os demais devem buscá-lo ao arrependimento. Ele diz: tem alguém entre vocês que em meio a essas provações de doença, de sofrimento, de lutas, não está ficando feliz, não está se firmando em Deus para passar bem por essas situações. Vocês, que em outro texto Paulo vai falar, são espirituais, vão atrás dessas pessoas. Quem é que tem que buscar o bom pastor? Que é o pastor Creuze, que é o pastor Márcio? Não, o bom pastor é Cristo. E ele está dizendo que a igreja também tem uma função de ir atrás dessas pessoas. Tem alguém mal, tem um casamento ruim, você está sabendo, vai atrás dessas pessoas. Tem alguém doente, vai orar por essas pessoas, vai visitar essas pessoas. Função sua e função minha. Vá atrás dessas pessoas. Ele está dizendo: olha, há uma motivação, há um motivo para que seja assim. Você deve intervir na vida dessas pessoas, não só com a oração, mas você também deve exortá-la, você deve mostrar amor, você deve mostrar ensino, você tem que alertar essas pessoas. Sabe por quê? Porque o dia está chegando, o juiz está voltando, o justo juiz está voltando. Então ele faz um alerta: cuide da sua vida. Interessante, porque esse é um princípio que o próprio Tiago está seguindo, né? Se você lembrar, no começo da carta, a gente falou um pouquinho do contexto, né? Que era próximo ali das cartas de João também, época de Império Romano, época de perseguição, época de helenismo, né? A própria língua é uma estipulação do governo. Então era um momento difícil de perseguição. Tiago se converteu após a ressurreição. Apesar de ser irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, se converteu após a ressurreição. Então ele sabia muito bem o que era perseguição. Ele sabia muito bem o que era passar por dificuldades e lutas. Então ele está dizendo: olha, vivam isso, né? Busquem ser aprovados, busquem andar de acordo com a fé que vem de Deus. Alguns dos seus leitores tinham de fato se desviado da verdade.
não por ocasional, por um pecado ocasional, mas por se debruçarem, se dedicarem ao pecado, né? Se entregarem ao pecado, né? Ao pecado que a gente chama de constante, né? O pecado, puxa, me fugiu a palavra, me lembra aí. Obstinação, pecado obstinado, né? Isaías capítulo 9, versículo 16 diz assim: aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro, né? Parece que tem uma fonte aí, esses desvios de erro que ele usa aí em Isaías, né? Se isso acontecesse com um crente, alguém precisava falar com ele, alguém precisava trazê-lo ao arrependimento, exortá-lo. E como fazer isso sem o conhecimento da palavra de Deus? A verdade, como se espera dos espirituais, Paulo fala no capítulo 6 de Gálatas, versículo 1, né? Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, né? Parece que o objetivo fim não é só alertar, mas também restaurar. É um ato de amor também, né? É um ato de cuidado, de alerta, né? De encorajamento em meio às provações, mas também uma responsabilidade para a igreja, né? De cuidar daqueles que estão mais fracos, que estão desviados, né? Então ele diz: sejam pacientes, fortaleçam-se, não se queixem uns dos outros, tomem como exemplo os profetas e não jure, que a sua palavra seja sim e seja não. Além disso, confessem, botem para fora, não se esconda. Está difícil? Fale, abre a boca. Está pecando? Fale, confesse para que sejais curados, né? Está difícil, está se isolando, tem os problemas e não consegue passar pelos problemas, procure ajuda. Procure ajuda, tá? Aqueles que estão de pé, Paulo vai dizer, aqueles que pensam estão de pé, cuide-se para que não caia. Versículo 11 vai dizer assim, ó: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, né? E aí, Tiago capítulo 1, relembrando o versículo 2 e 4, ele vai falar a mesma coisa, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né? E a perseverança deve ter ação completa. A perseverança, ela precisa chegar a cabo, né? Ela precisa ser executada a cabo, né? A fim de que, ou para que, né? Com o motivo para o resultado de que vocês sejam maduros, tá? Então, a perseverança levando a cabo, você se torna mais maduro, né? Sendo levado a cabo. E também sejam íntegros. Está usando Jó, né? Está dando exemplo de Jó, e ele fala de integridade. Capítulo 1 de Jó vai falar que ele era um homem íntegro, justo. Interessante, né, falar de Jó, porque parece que no começo da história de Jó, ele não conhecia tão bem assim a Deus, né? No final lá do livro ele vai dizer: antes eu te ouvia só de ouvir falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu sei quem tu és. Mas mesmo nesse progresso, nessa revelação progressiva, né, que se dá de Deus para Jó, ele permanece ali, né? Tantos conselhos contrários, até a sua esposa, né? Abandona esse Deus e morre, perde filho, perde dinheiro, perde bens, perde animais, gado, propriedades, perde tudo, né? E ele permanece firme ali, apesar de que mostrou a sua fragilidade, os seus pecados, ele perseverou até o fim. Não pense
que você depende da sua perseverança para ser salvo. Não é disso que a gente está falando não, né? Talvez você vá usar aquele texto, o que perseverar até o fim será salvo. Não está falando do nosso tempo, da nossa era. Isso é uma palavra profética, né? Escatológica. Fora isso, você não vê outra possibilidade que a Bíblia, falando sobre perseverança, te levar, eu te ganhar um prêmio ou levar para o céu, né? Então tome cuidado com isso. Ele está dizendo que essa perseverança não é o que te leva a ganhar o prêmio, mas é o resultado desse prêmio conquistado. Você conquistou um prêmio, foi salvo, é pela graça, você não merece, é um traste, eu estou vendo, você é um traste, estou vendo daqui. Também sou, você está vendo daí. Foi graça, foi. Então, o que essa graça promove no teu coração? Qual é a resposta que você dá a esse prêmio imerecido, né? Qual é? Carlos Oswaldo fala assim sobre esse texto. Quer dizer, falava, né? Continua falando, né? Continua falando, a voz dele ecoa nos seus escritos, né? Nos seus materiais deixados. A confiança paciente deve ser buscada ao invés da rebelião impertinente. Ele diz também que a resposta adequada ao teste da disciplina divina inclui não só a situação em si, né? Mas inclui também um cuidado amoroso de Deus e a oração confiante do crente, né? A tua esperança, ela está sendo depositada aonde? Se você recebesse uma carta hoje, te alertando sobre os perigos de passar por provações e não estar muito contente, como é que você responderia? Se alguém te perguntasse como andam as provações e como o teu coração tem reagido para isso, lembre-se que a tua teologia vai influenciar as tuas respostas. A tua busca, você acorda de manhã, vai dormir à noite e nem sabe onde está a sua Bíblia? Ou você medita de dia e de noite? Você acorda de manhã, manda teu filho para o curso, para a escola, para um bom restaurante, leva para comprar roupa, tarará, depois põe ele na cama confortável dele, com o ar-condicionado ligado ou com ventilador, enfim. Mas se durante o dia você não inculcou a palavra no coração do teu filho, você passou pela vivência da igreja anos após anos, as coisas que você percebe, que você vê, que você conhece, te levam para onde? Te fazem reagir como? A igreja é tudo igual, o crente é tudo igual, sinceramente estou até desanimado para ir para a igreja. Queixa dos seus próprios delitos e pecados, ou você queixa dos delitos e pecados dos outros, né? Perseverança, querido, essa é a palavra. Continue firme, não desista, olhe para Jesus, porque Ele está chegando e esse sofrimento vai ter um fim, amém? Definitivamente. Fecha os teus olhos, nós vamos orar por isso. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude a não ser só ouvintes, mas praticantes. Nos ajude, Senhor, que esse temor gerado no nosso coração, ele não se perca. Que essa percepção de iminência da volta de Cristo, de futuro glorioso nos céus, em detrimento dos sofrimentos dessa vida e das dificuldades dessa vida, por favor, não deixa que essa sensação, essa percepção se perca por entre os nossos dedos. Por favor, Senhor, que o nosso coração não esteja sensível apenas às percepções desse mundo, às situações desse mundo, mas que também não percamos, Pai, esse alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que não tiremos os olhos da cruz, que não
se perca da nossa mente e do nosso coração quem somos de verdade, das nossas dificuldades. E nós sabemos que o Senhor entende isso, Senhor. Que o Senhor sabe que somos fracos, que cairemos, que teremos pecados ainda mais. Mas permita, Senhor, que essa luta do nosso coração, esse esmurrar do nosso próprio corpo, como Paulo diz, que isso não falte, Pai. Que essa renúncia, que essa entrega, que essa vontade de ser melhor, de te obedecer mais, que isso não se perca. Que a gente não se conforme com a verdade de que somos pecadores. Que a gente não se apoie, se debruce nisso, mas que a gente use isso para entender a Tua graça ainda mais, o Teu amor, e que isso nos mobilize a Te servir mais. Por favor, faça isso em nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.